Nessa aula, nós vamos ver a solução de dois pórticos planos e peristáticos pelo método das forças. A aula é dividida em duas partes. Vamos ter dois vídeos em que o objetivo principal é a problemática da escolha do sistema principal pela solução através do método das forças. Nós vamos tratar de dois pórticos com rótulas e ciclo fechados de barras, pórticos planos, em que nós vamos mostrar a problemática da escolha do sistema principal na solução pelo método das forças. E os problemas que nós vamos tratar são a questão de evitar instabilidades no sistema principal isostático resultante dessa escolha e também a questão de evitar uma solução trabalhosa, estável, porém trabalhosa no sentido que é uma decomposição cíclica de carregamentos de pórticos isostáticos simples. Então, nós vamos mostrar como podemos evitar a priori, ou identificar a priori, quando uma instabilidade ocorre em algum trecho do pórtico isostático resultante e também como identificar a priori uma situação em que ocorre uma decomposição cíclica de carregamentos, em que um trecho é suportado por outro, que por sua vez é suportado pelo primeiro, ou até isso em cascata. Então, essa solução dos dois vídeos que nós vamos ver são soluções completas desses pórticos peristáticos planos, resolvendo pelo método das forças. Nessa aula de hoje nós vamos resolver dois pórticos planos peristáticos pelo método das forças. Tá? O objetivo aqui é sintetizar todos os procedimentos que nós vimos nas aulas anteriores para a solução de pórticos peristáticos, com todos os detalhes que nós precisamos entender para resolver esses pórticos. São dois exemplos. O primeiro está mostrado aqui, uma estrutura, um modelo estrutural, né? Muito até simples, mas eu vou rever todos os passos até chegar no diagrama de momentos fletores deste pórtico. Todas as barras têm a mesma inércia à flexão EI, produto do módulo de elasticidade do material, pelo momento de inércia da seção transversal. E nós vamos, nessa solução, desprezar as deformações axiais e as deformações por cisalhamento, ou seja, no cálculo dos termos de carga e dos coeficientes de flexibilidade, nós vamos só considerar a energia de deformação por flexão e nós vamos determinar, então, o diagrama de momentos fletores. Esse pórtico, o primeiro passo é a determinação do grau de hiperestaticidade. O grau de hiperestaticidade é o número de incógnitas adicionais ou redundantes do problema do equilíbrio estático desse modelo. Tá? Então, nós já vimos isso, estou revendo aqui os dois procedimentos que a gente normalmente utiliza para determinar esse grau de hiperestaticidade. Nessa primeira maneira de fazer a determinação do grau de hiperestaticidade, eu vou contabilizar um número de equações de equilíbrio da seguinte maneira. Nós temos, então, três equações globais de equilíbrio do pórtico plano: somatória de força na direção horizontal, somatória de força na direção vertical e somatória dos momentos em relação a um ponto qualquer do plano, todos iguais a zero. Todas as equações de somatória de força e momentos são nulos e nós temos que garantir isso globalmente para todo o modelo. As outras duas equações adicionais de equilíbrio que nós temos, nós vamos ter condições de que os momentos fletores nas rótulas, são duas rótulas, na qual convergem apenas duas barras, então cada uma delas fornecem, em relação à equação de somatória de momentos em relação a um ponto qualquer igual a zero, fornecem mais uma equação de equilíbrio, momento fletor nulo nessas rótulas. Isso é o número de equações, o que dá de equilíbrio, do problema do equilíbrio estático, dá 5. O número de incógnitas desse problema, vamos contabilizar o número de componentes de reação de apoio. Nós temos dois apoios do segundo gênero, cada um com duas reações de apoio, são 4 incógnitas, então. E nós temos um anel, um ciclo fechado de barras,
o que resulta em um grau de hiperestaticidade 3 para o anel fechado. Então, no total, nós temos 7 incógnitas, que são as 4 componentes de reação de apoio, os 4 esforços internos que nós precisamos conhecer para abrir esse anel. Tá? Então, a diferença de 7 menos 5, 2 é o grau de hiperestaticidade. Essa é uma maneira de ver o problema. A outra maneira de ver é nós abrirmos o pórtico pelas 2 rótulas, separando o pórtico em 2 cadeias de barras sem rótulo. Então, nós temos a decomposição do pórtico em 2 e o que nós temos, então, são 2 trechos separados. O número de equações de equilíbrio que nós temos disponível aqui são as 3 equações de equilíbrio de cada porção isolada, total dá 6, e o número de incógnitas aqui são as 4 componentes de reação de apoio e agora os esforços de ligação, esforços internos de ligação pelas rótulas. Cada rótula desvincula a rotação, faz com que o momento fletor seja nulo. Então, nas ligações das rótulas, nós temos apenas forças, são, no caso, plano. Então, nós temos forças horizontais e forças verticais na ligação. Essas forças são iguais e contrárias, o efeito de ação e reação, o efeito de ação de um trecho sobre o outro. E, então, cada rótula nós temos dois esforços de ligação, o que no total, então, dá 8 incógnitas do problema do equilíbrio estático contra 6 equações de equilíbrio. O número de incógnitas excedentes é o grau de hiperestaticidade. Quando nós vamos, então, resolver na metodologia de análise do método das forças, nós vamos fazer o problema recair na superposição de soluções básicas isostáticas. Então, nós vamos criar uma estrutura auxiliar isostática obtida a partir da estrutura hiperestática original pela eliminação de vínculos. Nós temos 2 vínculos a serem eliminados para chegar num modelo estrutural isostático a partir deste pórtico hiperestático. E os cuidados que nós temos que ter é que nós temos que ter um sistema principal, que é a estrutura isostática auxiliar resultante. Ele tem que ser estável e tem que ter uma solução factível, pelo menos simples de ser feita. E nós vamos discutir isso agora. Então, o sistema principal é um modelo estrutural auxiliar, utilizado na superposição de casos básicos do método das forças. Estamos revendo todos esses conceitos que nós já vimos antes, né? O sistema principal é obtido do pórtico hiperestático original pela eliminação de vínculos. O número de vínculos que nós temos que eliminar é igual ao grau de hiperestaticidade do pórtico hiperestático. E nós podemos eliminar, para criar o sistema principal, tanto vínculos de restrição externa, que são vínculos externos de apoio, quanto vínculos internos de continuidade. Então, nós temos que saber quais vínculos nós vamos eliminar para chegar no sistema principal, e para cada vínculo eliminado nós já vamos ter uma incógnita do problema, que é o hiperestático do problema. E nós, uma vez que a gente escolhe qual é o vínculo a ser eliminado, nós já sabemos exatamente qual é o hiperestático associado. Nós sabemos se for uma eliminação de um vínculo externo de apoio, o hiperestático vai ser a reação de apoio correspondente a esse vínculo eliminado. Se for um vínculo interno de continuidade, o hiperestático será um esforço interno. No caso, nós podemos eliminar tanto continuidade de rotação, introduzindo uma rótula, e nesse caso o hiperestático vai ser o momento fletor naquela seção onde nós introduzimos a rótula, ou se nós cortarmos em alguma seção, podemos inclusive cortar numa rótula, os hiperestáticos serão os esforços internos naquela seção em que se cortou, se separou, em que se quebrou a continuidade. Nós vamos chegar, em geral, na solução no pórtico isostático, que nós chamamos de um pórtico isostático composto. Um pórtico isostático composto é um pórtico em que ele é resolvido por uma decomposição em uma sequência de carregamentos de pórticos isostáticos simples. É a solução que a gente faz, é essa que tem que buscar. Nosso cuidado que a gente tem que ter na criação do sistema principal é que nós temos que já antever qual vai ser o pórtico isostático composto e qual vai ser a solução que nós vamos ter para essa sequência de carregamentos de pórticos isostáticos simples. Tá? Os pórticos isostáticos simples são pórticos biapoiados,
triarticulados ou engastados em balanço. Nós temos que ter esse cuidado. Às vezes pode aparecer algum pórtico que não se encaixa exatamente num desses três tipos, embora ele seja isostático. No segundo exemplo, nós vamos ver essa situação. Mas se a gente tiver sempre essa preocupação para chegar a um sistema principal em que a gente consegue identificar qual é a sequência de carregamento de pórticos isostáticos simples, nós vamos chegar numa solução que é fácil de resolver. Nós nunca resolvemos um pórtico composto montando o sistema total, global de equações de equilíbrio, o número total de incógnitas, que é igual, é um pórtico isostático, mas nós resolvemos isso fazendo uma decomposição do pórtico composto em uma sequência de carregamento de pórticos isostáticos simples. Essa solução é uma solução que é mais simples de ser feita. É como se fosse uma solução de uma viga Gerber isostática, em que nós decompomos a viga Gerber isostática numa sequência de carregamento de vigas isostáticas simples. A analogia é a mesma, nós já vimos isso anteriormente, só que no caso de pórticos, a gente faz uma decomposição em pórticos isostáticos simples, que são esses que nós enumeramos aqui e falamos. A gente vai ter que tomar alguns cuidados nessa escolha do sistema principal, que são os seguintes. Primeiro, nós temos que evitar que um desses pórticos isostáticos simples seja instável. Tá? Então, o que são pórticos? Como é que um pórtico isostático simples pode ser instável? Nós tivemos um pórtico biapoiado, ou seja, com apoio de segundo gênero e primeiro gênero, em que as três componentes de reação de apoio são convergentes em um ponto. Isso é uma situação de instabilidade. Nós não vamos conseguir nunca zerar o momento em torno desse ponto no qual convergem as três reações de apoio. Se tiver uma força passando fora desse ponto, ela vai provocar um momento que não vai nunca ser equilibrado. Nós também temos que evitar o movimento de corpo rígido do pórtico, ou seja, eu não posso ter um pórtico isostático com três reações de apoio, mas todas reações paralelas. Por exemplo, se eu tiver três apoios do primeiro gênero, então isso é instável, não tem como impedir o movimento na direção perpendicular a esses apoios do primeiro gênero. Então, é uma situação de instabilidade também. Então, são cuidados que temos que fazer. No caso de um pórtico triarticulado, que é um pórtico isostático simples, ele tem que ter, são dois apoios do segundo gênero no pórtico triarticulado e uma rótula no caminho de barras entre esses dois apoios do segundo gênero. E nós temos que ter o cuidado de não chegar num triarticulado em que as três articulações, ou seja, os dois apoios do segundo gênero extremos e a rótula entre eles estejam alinhados, porque isso também é uma situação de instabilidade. Nós vamos usar esse exemplo para chegar em algumas situações, mas tem mais uma preocupação que nós temos que ter na solução desse pórtico isostático composto, é que nós temos que evitar uma decomposição cíclica de carregamento dos pórticos isostáticos simples. A decomposição cíclica é quando você tem um pórtico isostático simples que é suportado por outro, que por sua vez se apoia no primeiro. Pode até ser recursivamente isso, né? Mas essa preocupação não é que esteja errado a solução, mas é que ela é trabalhosa. Então, nós vamos evitar isso, identificando a priori se nós temos essa situação de uma decomposição cíclica de carregamento. O exemplo que nós vamos mostrar de alternativas do sistema principal, nós vamos identificar isso. Por exemplo, aqui eu tenho uma solução que eu estou eliminando dois vínculos, um vínculo externo e um vínculo interno de continuidade. O vínculo externo foi eliminada a restrição ao deslocamento horizontal do apoio da direita. Então, eu transformei o apoio do segundo gênero que tinha aqui no apoio do primeiro gênero. A incógnita, o hiperestático, esse X2, ele é a reação no apoio do segundo gênero da estrutura hiperestática original. A outra eliminação de vínculo é uma eliminação de vínculos interna. Eu introduzi uma rótula nesse ponto e na introdução da rótula desse ponto eu identifiquei a incógnita, que é o momento fletor X1 naquela seção. No método das forças, quando cria o sistema principal, a gente não pode introduzir uma rótula num nó em que temos 3 barras chegando nele, porque, na verdade, nós vamos estar eliminando não uma continuidade de rotação, mas sim duas.
A gente até pode fazer isso, mas a gente tem que dizer exatamente onde estão, em que seções a gente está introduzindo a rótula. Tá? Mas nesse caso aqui eu só estou introduzindo então numa seção que é imediatamente à esquerda desse nó que chegam as 3 barras aqui centrais. A questão é que eu já tenho que imediatamente identificar como é que fica a sequência de carregamento de pórticos ostáticos simples. Quais são os pórticos ostáticos simples que nós obtivemos aqui? Então, dos pórticos, os 3 tipos de pórticos ostáticos simples, o que tem o apoio do primeiro gênero único é o biapoiado. Então, eu tenho que descobrir o companheiro do apoio do segundo gênero que faz aqui junto com esse apoio do primeiro gênero, formam um biapoiado. Então, nessa decomposição, eu vou separar pelas rótulas e vou identificar onde cada trecho se apoia no outro. E a gente separa na rótula e interpreta nessa separação que um trecho está suportado no outro, colocando como se fosse um apoio fictício, que é o que está indicado aqui. Então, por exemplo, eu tenho o companheiro desse apoio do primeiro gênero, eu vou ter que buscar um apoio do segundo gênero que faça com ele um biapoiado, que é o que está aqui nessa porção da direita. E esse apoio indicado é um apoio fictício, que a gente está simplesmente mostrando, olha, esse ponto está sendo apoiado pelo outro, que até está mostrando isso por essa setinha, identificando que está sendo apoiado. Então é um apoio fictício na separação de uma rótula que indica onde o trecho está sendo suportado pelo outro trecho. A mesma coisa nessa separação da rótula, eu estou agora identificando que eu não tenho apoio do primeiro gênero, nem tenho engaste. Então a única possibilidade que resta é do triarticulado. Então onde está o triarticulado? É isso que a gente tem identificado, que sobrou. Eu tenho então um apoio real aqui, que já existia, um apoio original. Eu tenho esse apoio fictício que se dá na separação desse trecho sobre o outro, que aqui no caso então está se apoiando. O peristático X1 ele fica separado numa parte no lado esquerdo, no lado direito. E eu tenho aqui então um triarticulado válido. Esse balanço é estável, ele tem uma ligação rígida aqui, que eu tenho um apoio de segundo gênero numa rótula e um apoio outro apoio de segundo gênero. Tem um triarticulado que a rótula está entre os 2 apoios extremos. E eu tenho aqui um biapoiado. Isso é válido, está correta essa solução, ela é estável. O problema que nós temos aqui é que eu tenho um pórtico apoiando no outro e o outro apoiando no um. Não que esteja errado isso, a única questão é que eu só vou conseguir resolver esse pórtico montando os 3 equações de equilíbrio do pórtico biapoiado com as 4 equações de equilíbrio do pórtico triarticulado, identificando todas as incógnitas que são ligações aqui nos pórticos, no que nós separamos a rótula, ou seja, eu vou ter 4 incógnitas aqui, 4 aqui, vai ter um número de incógnitas igual ao número de equações de equilíbrio. Entretanto, eu só consigo resolver isso em conjunto, porque a reação num trecho depende da solução do outro trecho e como isso está cíclico, a solução é só feita em conjunto. É trabalhosa, não está correta. Nós temos que evitar esse tipo de solução. Uma alternativa a isso seria, em vez da gente ter transformado esse apoio do segundo gênero no apoio do primeiro gênero eliminado o vínculo de restrição externo, eu posso introduzir uma outra rótula, eu teria então 2 eliminações de vínculos internos, 2 rótulas introduzidas, os peristáticos seriam sempre os momentos fletores nessas rótulas. É uma solução análoga. Eu tenho agora, em vez de um biapoiado, eu tenho um triarticulado aqui na direita, o mesmo triarticulado que nós tínhamos na alternativa anterior, a mesma coisa que nós identificamos agora, que nós temos ainda uma decomposição cíclica, ou seja, esse triarticulado da direita está sendo suportado pelo da esquerda aqui, nesse ponto aqui de baixo, que por sua vez o da esquerda está sendo suportado pelo da direita no ponto de cima, ou seja, um apoia no outro, o outro apoia no um, e nós só vamos conseguir resolver esse problema montando um sistema de 8 equações a 8 incógnitas de equilíbrio e resolvendo, que é muito trabalhoso. Então a gente tem que buscar outro tipo de solução, outra alternativa. Como é arbitrário a escolha do sistema principal, nós aqui estamos analisando a estrutura, então é óbvio que a gente vai escolher a solução que seja menos trabalhosa. E a gente tem que tomar só esse cuidado. Uma outra possibilidade, isso eu até sugiro que seja feito dessa maneira, vai fazendo tentativa e erro e vai, ou seja, eliminando o vínculo e verificando qual é a sequência de carregamento de pórticos isostáticos simples que se criou. E verificar se tem
instabilidade ou se tem essa questão da decomposição cíclica. É isso que eu sugiro fazer. Uma vez que a gente exercite isso em várias vezes, a gente vai chegar, vai entender exatamente essa questão. O que precisa entender? Precisa entender de solução de pórticos isostáticos compostos. Não é também assim tão complicado. Então aqui tem outro exemplo que nós mantivemos, eu introduzi essa rótula aqui no apoio direito e em vez de colocar a rótula lá em cima, eu coloquei ela aqui embaixo. Vamos ver como é que isso fica. Aqui a gente acaba vendo que a gente tem dois problemas. Eu continuo tendo uma decomposição cíclica aqui, ou seja, o pórtico da esquerda apoia no da direita e vice-versa, mas eu também tenho uma situação que não existe. Isso aqui não é um triarticulado válido, né? Eu tenho um apoio de segundo gênero, tenho uma rótula nesse apoio e tenho um outro apoio de segundo gênero. Esse trecho aqui é um trecho instável em balanço, está totalmente solto, não tem como isso aqui ficar em equilíbrio. Se eu colocar uma força perpendicular a ele aqui, né, em qualquer ponto, esse pórtico vai girar e não tem como ele deixar de girar. Então eu tenho que identificar, isso não é um pórtico, um triarticulado válido. Então esse tipo, eu vou eliminando vínculos e vou verificando o que está acontecendo. Então, nós vamos chegar aqui numa alternativa, que vai ser a alternativa adotada, que é uma decomposição acíclica de carregamento, e que nós fizemos aqui foi que nós introduzimos duas rótulas nesse anel. Isso é muito comum nesse tipo de solução, quando nós temos anel. Quando nós temos um anel, sempre a gente busca uma solução em que a gente vai destacar um triarticulado desse anel. A gente vai introduzir as rótulas suficientes para destacar isso. Essas duas rótulas aqui são duas rótulas originais do problema. O que nós fizemos aqui, introduzimos duas rótulas adicionais, de tal maneira que nós destacamos esse trecho como sendo um triarticulado, e é mesmo formado por um apoio fictício, outro apoio fictício que aparece aqui na separação das duas rótulas introduzidas, e usando aqui uma rótula original. Isso aqui é um triarticulado válido. Eu tenho, o que sobrou aqui foi um triarticulado externo aqui, que utiliza o apoio original, os dois apoios de segundo gênero são os apoios originais, e tem uma rótula original aqui também. Então, esse triarticulado está pendurado no outro pórtico externo, tá? E essa é uma decomposição acíclica. O que quer dizer isso? Só o pórtico triarticulado está sendo suportado pelo externo. Então eu resolvo, na hora da solução, como nós vamos ver nos três casos básicos do método das forças, nós vamos primeiro sempre resolver o triarticulado que está pendurado pelo outro, e depois que a gente determina as reações de apoio nesses apoios fictícios, que na verdade são esforços internos de ligação nas rótulas, nós estamos calculando como se fossem reações de apoio nos apoios fictícios. Nós vamos transmitir essas forças, essas reações no pórtico externo, como se fossem forças aplicadas. Essa vai ser sempre a solução, e aqui a gente, quando a gente vai resolver um pórtico hiperestático e vai criar o sistema principal isostático, a gente sempre é melhor a gente antever quais serão os problemas, verificando quais são se tem singularidade, se tem instabilidade, se tem essa decomposição cíclica ou acíclica. Então vamos evitar decomposições cíclicas e vamos evitar, óbvio, que instabilidade, porque não tem solução. Então, a partir daí, nós vamos iniciar, uma vez que identificado já qual é o sistema principal e quais são os hiperestáticos. Os hiperestáticos, no caso, são os momentos vetores nas duas rótulas introduzidas, X1 e X2. Nós vamos agora iniciar um procedimento que é uma receita de bolo. A gente vai agora fazer uma superposição de casos básicos, utilizando o sistema principal como estrutura auxiliar de cada caso. E nós vamos, no final do processo, restabelecer as duas continuidades que foram eliminadas. Nós tínhamos seções aqui sem rótulo, né, onde nós introduzimos X1 e X2, e aqui a rotação relativa entre as seções adjacentes a esses nós, nessas seções, elas são nulas. Quando nós introduzimos as rótulas, nós fizemos com que essa rotação relativa entre as seções adjacentes às rótulas ficasse diferente de zero, ou seja, a rotação relativa não é nula no sistema principal, mas na superposição de casos básicos nós vamos restabelecer essas condições de continuidade interna de rotação. Isso é o procedimento, já que nós já vimos no método das forças. Agora nós vamos começar então essa superposição de casos básicos na solução pelo método das forças, e nós vamos mostrar aqui sempre o pórtico já decomposto. Então, vamos mostrar como é a solução passo a passo. Vou aproveitar para rever
lá a solução de pórticos isostáticos, a determinação de momentos fletores, e isso é o procedimento que nós já mostramos sim, também em uma aula anterior. Então, sempre nós temos aqui dois pórticos, que são um pórtico triarticulado, que está pendurado no pórtico externo. Nós sempre iniciamos a solução pelo pórtico que é suportado, e a gente calcula aqui as reações de apoio. Nesse caso, eu vou calcular essas reações de apoio de um pórtico triarticulado. São 4 equações de equilíbrio. Em geral, a gente faz o momento fletor pelos dois lados da roda. Isso já equivale a utilizar o somatório dos momentos em relação ao ponto igual a zero. A gente faz um momento fletor por um lado da rótula, um momento fletor pelo outro lado da rótula. Isso já faz com que o somatório de momentos globalmente em relação ao ponto da rótula fique nulo. Então, e depois são as equações de somatório de força na direção horizontal e somatório de força na direção vertical. Isso vai ser feito sempre na solução desses dois triarticulados. A questão é que a gente primeiro calcula o primeiro pórtico que está pendurado no outro, porque nós vamos transmitir essas forças que, na verdade, estão sendo calculadas como se fossem reações de apoio nos apoios fictícios, serão transmitidas como forças aplicadas no outro pórtico, e assim levando em conta o efeito de um pórtico sobre o outro. O momento fletor na rota pela esquerda aqui, eu vou descobrir que a resultante aqui é 10 vezes 6,60, uma distância de 3 da rótula, e aqui eu tenho então o dobro da distância do braço de alavanca, o dobro, a força, a metade, no sentido inverso. Então, fazendo o momento fletor na rótula no sentido horário, enquanto que a resultante da força distribuída de 10 aqui, atuando no meio, ou seja, uma distância 3 da rótula, dá um momento no sentido anti-horário. Então, determinei essa reação de apoio fazendo o momento fletor pela rótula igual a zero. A outra força que aparece lá em cima, essa força, o somatório de forças na direção vertical igual a zero. Então, 60 para baixo, 30 para cima, a outra força tem que ser 30 para cima. Essa reação horizontal aqui nesse apoio fictício de cima, ela é nula, porque se ela for diferente de zero, o momento fletor nessa rótula vai ser, vindo por cima, vai ser zero. Então, essa reação é nula. Então, por sua vez, a outra reação por somatório de força na direção horizontal é nula. Então, nós já temos duas forças horizontais, e daí eu vou jogar essas forças no trecho de fora, que suporta o triarticulado inferior, como se fossem forças aplicadas. Então, essa força de 30, essa força de 30 são as compõem aqui, junto com as reações desses apoios fictícios, esforços internos de ligação nessas duas rótulas. E agora, o que eu vou fazer, eu já levei em conta, através dessas duas forças de 30 aplicadas para baixo, já levei em conta o efeito do pórtico triarticulado inferior sobre o superior, e aí, ou sobre o externo, se você quiser. E aí nós vamos fazer, então, o mesmo procedimento. Em geral, eu começo fazendo o momento fletor na rota pelos dois lados da rota, e daí eu faço o somatório de força na direção horizontal e o somatório de força na direção vertical, serem nulos. Então a gente determina as 4 reações de apoio desses apoios fictícios. Tem uma força de 30 já aplicada externamente, que foi um dado do problema. O caso zero é a solicitação externa, isolada no caso do sistema principal, em que nós temos os hiperestáticos com valores nulos, né? Essa força de 30, ela está alinhada com a rótula. Então, a outra reação horizontal que tem aqui, se eu ver por baixo da rótula, ela tem que ser nula. Essa força aqui não pode ser diferente de zero, porque senão o momento fletor na rótula seria igual a zero, porque tanto essa reação quanto essa força estão alinhadas com a rótula. Quer dizer, a reação horizontal ser igual a zero aqui faz com que essa outra reação horizontal do outro lado seja igual, equilibre aquela força de 30 aplicada. Então, essa força está no sentido para a esquerda, para equilibrar aquela força. Então, eu já satisfiz aqui duas equações de equilíbrio, somatório de momento fletor vindo por baixo e somatório de força na direção horizontal. O que eu tenho que fazer agora é, uma vez que já conheço essa força de 30, eu quero determinar essa reação de 25 aqui. Como é que eu faço? O momento fletor nesta rótula lá superior esquerda, vindo pelo lado direito dela. Então eu vou pegar o que tem conhecido. Tem essa força de 30 aplicada e tem essa força de 30 horizontal aplicada. Essa força de 30 tem um braço de alavanca de 6, fazendo um momento no sentido horário, e essa força de 30 aqui tem um braço de alavanca que é a distância do eixo da força, né, até a rótula é 4. E aí eu faço essa soma e divido pelo braço de alavanca, que é dessa reação que eu quero determinar, que é esse 25, essa distância aqui é 12. Então a distância do eixo dessa força até a rótula é 12. Daí eu determino esse valor 25. O que está faltando aqui usar é a equação de somatório de forças na direção vertical igual a zero. Daí eu determino essa reação de
35. Então, o procedimento sempre vai ser esse. Em alguns passos eu vou salientar, outros nós vamos passar direto, porque é bastante repetitivo. Mas, o primeiro, nós determinamos, então, as reações dos apoios fictícios e nos apoios originais da estrutura, foi exatamente o que nós fizemos. E agora nós vamos fazer o traçado do diagrama de momento fletor, e nós podemos fazer na ordem que a gente quiser. Nós já levamos em conta o efeito do pórtico que está sendo suportado no outro pórtico que suporta. Então, a gente pode fazer em qualquer ordem. Vou usar aqui a ordem da decomposição acíclica de pórtico. Então, primeiro, eu vou olhar esse pórtico isostático e barra a barra eu vou determinar os momentos fletores. Isso é trivial porque eu tenho essa barra horizontal, ela é um momento aqui na extremidade esquerda dela, é um apoio de segundo gênero sem nenhum momento aplicado, então o momento é nulo, na rótula é nulo, o que eu tenho é simplesmente um diagrama de viga biapoiada para o carregamento no trecho, que é o QL2 sobre 8, que é igual a 10, L igual a 6, então QL2 sobre 8 dá esse 45, momento aqui no meio. Essa outra barra, o momento é zero, porque se eu entrar por cima eu vejo que não tem nenhuma força aplicada, só tem uma força axial aplicada na barra, nenhuma força transversal, daí eu tiro os momentos fletores aqui nessas duas barras desse pórtico articulado que está pendurado aqui no externo. Olhando agora para o pórtico externo, eu vou entrar então barra a barra do mesmo jeito. Qual é o procedimento que a gente faz? A gente determina os momentos fletores nas extremidades de cada barra, ou uma barra nesse caso é onde nós temos algum tipo de evento, por exemplo, essa barra aqui de cima eu tenho uma força aplicada aqui no meio, então isso é um evento, a gente vai calcular o momento exatamente nesse ponto onde tem a aplicação da carga, e depois que a gente tem os momentos identificados na extremidade de cada trecho ou de cada barra, nós vamos traçar esses momentos desenhando a ordenada do momento do lado da fibra tracionada, então a gente precisa identificar qual fibra é tracionada em cada caso, e depois nós vamos fazer o traçado no interior do trecho. O traçado no interior do trecho é tal que, se o trecho for descarregado, o momento varia linearmente, nós já sabemos disso, já vimos, e quando tem uma carga no trecho, o que nós fazemos é traçar, pendurar ou superpor, a partir da linha reta que faz o fechamento, o diagrama de viga biapoiada para o carregamento no trecho. A gente vai ver isso também, não só nesse exemplo, como no exemplo que vem a seguir. Então vamos começar aqui pela esquerda, já o momento fletor nessa barra vertical, ela tem um momento nulo aqui no apoio de segundo gênero, um momento nulo na rótula. A força que atua aqui é uma força axial, então o momento é nulo aqui. Eu agora vou para a barra horizontal lá em cima e eu vou saber identificar o que eu estou fazendo. Eu estou entrando pela esquerda, entrando pelas forças que estão à esquerda dessa seção que está aqui. Como é que a gente imagina isso? Eu estou isolando a parte da direita e estou transportando todas as forças que estão à esquerda dessa seção sobre a porção da direita. O jargão é dizer, olha, nós estamos entrando pela esquerda nessa seção. Entende que quando eu entro pela esquerda, eu estou isolando a porção da direita e transportando todas as forças que estão à esquerda da seção para a seção. Transporte mesmo, transporte de força. No caso, é um transporte só de momento. Eu não estou interessado no esforço cortante ou no esforço normal. Estou interessado só no momento. Então, eu vou olhar aqui só o transporte de momento, porque eu estou interessado no momento fletor. Essa é a definição de momento fletor. Você corta numa seção e vê a resultante das forças que estão, resultante momentos que estão de um lado da seção, e este é o momento fletor. Então, o que está à esquerda dessa seção? Eu já levei em conta o porte baixo quando eu coloquei essa força de 30. Então, à esquerda da seção, eu tenho esse 35 para cima, esse 30 para baixo. Na verdade, é como se eu tivesse 5 para cima nessa direção. E essa força de 30 aqui, ela está axial aqui, está no mesmo... Então, não provoca o momento na seção. Então, o que eu tenho é um momento de 5 vezes 6 no sentido que está atuando aqui, no sentido horário. Esse 30 que está mostrado aqui. Para eu identificar que fibras estão sendo tracionadas, eu vou substituir esse momento fletor por um binário, um conjugado, formado por resultantes de tensão de tração e tensões normais da seção, ou seja, esse conjugado está indicado aqui, essas duas setinhas são normais, são no mesmo eixo da barra aqui, e esse conjugado, esse binário formado por essas duas forças, que são a resultante de
tensões de compressão na seção, é o efeito do momento fletor. E nós já vimos isso, então é uma maneira de eu identificar qual é a fibra tracionada. Eu tenho esse conjugado com o mesmo sentido do momento, e eu vejo que a setinha que sai da seção, que está na porção da direita, ela é a setinha de que está embaixo. Então, o que é isso? A tração está embaixo. Então, é uma maneira bem objetiva e sempre, em qualquer caso, nós podemos identificar, pega um momento, substitui por um conjugado e verifica que a setinha que sai é a setinha de baixo. A gente desenha a convenção de traçado de diagrama, a gente não coloca sinal, não precisa, a gente só desenha o diagrama do lado da fibra tracionada. Então eu tenho aqui esse 30 desenhado para baixo, porque o momento fletor é aqui e traciona as fibras inferiores. Depois essa barra está descarregada. Então eu vou ter um diagrama que é um diagrama reto aqui. Eu agora vou passar para o outro nó, só que eu vou começar pelo lado de baixo, que é muito mais simples. Na verdade, nós vamos fazer para os dois lados, só para mostrar que é a mesma coisa. Mas é óbvio que quando a gente pode entrar pelo um lado ou pelo outro, vai dar o mesmo efeito do momento fletor, é óbvio que a gente sempre vai escolher o lado que está mais simples. Então eu vou começar identificando o nó aqui, o momento nesse nó, que a gente sabe que vai ser replicado na outra seção da barra adjacente, mas entrando aqui nessa seção por baixo, o que é que eu tenho? Eu tenho uma força de 25 que não provoca momento. Eu tenho essa força de 30 que provoca um momento de 120 com esse sentido. Eu transporto essa força de 30 com essa distância de 4, eu pego um compasso aqui, centro aqui na seção e faço a força girar em torno desse ponto, dá exatamente 120. Tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou entrando por baixo, estou isolando a porção da esquerda, entrando por baixo dessa seção. Entrando com o transporte, as forças estão abaixo da seção para a seção. Aí tem esse momento de 120, que é o transporte de 30 vezes 4, no sentido horário também. E aí eu substituo esse momento no conjugado de forças axiais, porque são resultantes de tensões de tração e compressão normais à seção, ou seja, na direção axial da barra, e esse conjugado tem o mesmo sentido do momento. Aí eu verifico que a setinha que sai, a setinha está do lado de fora, lado direito da barra. Então eu desenho esse 120 para o lado de fora. E eu sei que o momento 120 se replica para o outro lado. Ou seja, não há uma mudança de momento. Se ele está tracionando as fibras de fora, ele tem que continuar tracionando as fibras de fora na outra barra. Só se eu tivesse uma terceira barra chegando nesse nó, aí eu teria que verificar o momento de vindo por cada uma das 3 barras que chegam no nó, enfim, eu teria que fazer o equilíbrio modal de algum procedimento. Nesse caso, que só tem 2 barras chegando no nó, não tem outra alternativa. O momento que traciona na seção da barra vertical, no topo dela, traciona as fibras exteriores, na fibra da direita, a seção da direita da barra horizontal, naquele nó, tem que tracionar as mesmas fibras, subfibras aqui lá de fora, então traciona lá de cima. Alternativamente, vamos fazer o cálculo ao contrário, vamos pegar vou escolher entrar pela esquerda. Então, eu vou pegar tudo que está à esquerda da seção e vou transportar para lá. Então a conta está até mostrada aqui, ó. Eu tenho 35 menos 35 para cima dessa conta aqui, com esse braço alavanco de 12. Tá? E isso dá um efeito no sentido horário. Essa força de 30 não provoca momento lá em relação àquela seção, que está alinhada, ela está convergindo no mesmo ponto lá, no eixo dessa força. E essa força de 30 aplicada, não. Essa provoca um momento no sentido anti-horário. Isso dá menos 30 vezes 6, que é esse braço de alavanca, e isso dá menos 120, ou seja, fica com sentido anti-horário. O sinal aqui é só um sinal que eu escolhi para ser o sinal do momento. Nesse caso aqui, eu estou só identificando se é horário ou anti-horário. Eu verifiquei que o momento resultante aqui das forças transportadas para a seção, todas as forças que estão à esquerda da seção, dá esse momento no sentido anti-horário. E substituo isso aqui por um conjugado de forças normais à seção transversal, ou seja, no eixo da barra. Esse conjugado tem o mesmo sentido desse 120 no sentido anti-horário. Então, conjugado também no sentido anti-horário, né? Essas setinhas estão fazendo esse conjugado. E eu verifico que a seta que sai está em cima. Então, o momento traciona as fibras de cima, que a gente já tinha visto. Tanto faz a gente entrar para um lado e para o outro, vai dar o mesmo resultado. Por isso que a gente escolhe sempre o lado mais simples. A finalização desses diagramas nós já temos os momentos nas extremidades de cada trecho, identificado de que lado que é tracionado, e como os 2 trechos são descarregados, o diagrama final é simplesmente unir por uma linha reta os valores de 30 tracionando embaixo com 120 nesse trecho. Esse daqui já tinha sido de 0 até 30 tracionando embaixo, e desse lado é de 0 até 120 tracionando do lado direito. Então agora nós já temos o diagrama de momentos fletores do caso 0 completo. Fiz isso bem
explicando cada caso, a solução de um pórtico isostático, uma revisão de solução de determinação de diagrama de fletores e um pórtico isostático, e esse é o procedimento. A gente usa a definição de momento fletor, vai sempre calculando o momento dos fletores nas extremidades de cada trecho e identificando que fibras são tracionadas. No caso aqui, o pórtico externo não tem nenhuma carga uniformemente distribuída, então os trechos são todos lineares. Agora é a solução do caso básico 1, em que nós vamos isolar o efeito peristático X1. O procedimento é sempre X1 é uma incógnita, é esse momento fletor nessa seção inferior à esquerda que nós introduzimos essa rótula, nesse nó que tem esse apoio, tinha, né? Um apoio agora é fictício, o outro é o apoio original. X1 é uma incógnita, o procedimento é sempre considerar um valor unitário do peristático e deixando em evidência o valor da incógnita, que no final nós vamos determinar pelo restabelecimento das condições de compatibilidade que foram eliminadas na criação do sistema principal. Então é sempre assim, no método das forças. O caso 1 é o hiperestático X1 isolado no sistema principal. Não só tem o X1, o carregamento já foi considerado no caso 0. O X2 vai ser considerado no caso 2, então nós só temos o X1 e aqui dentro do colchete ele é unitário. Então eu apliquei aqui uma parte do X1 igual a 1, fica no pórtico externo, a outra parte no pórtico pendurado no externo, triarticulado. A solução, como nós temos essa decomposição acíclica de carregamento, a solução é, primeiro resolve o pórtico que está sendo suportado, depois nós resolvemos o pórtico que dá suporte, depois de transmitidas as forças de ligação, que são calculadas como se fossem reações de apoio nesses apoios fictícios, sempre dessa maneira. Então, a solução é, eu tenho X1 aplicado aqui na extremidade esquerda da barra, no caso eu arbitrei aqui o sentido de X1 com as setinhas para fora, isso é arbitrário. O sinal, se nós encontrarmos o valor do hiperestático com valor positivo, o que significa que esse sinal, esse sentido que nós arbitramos é o sentido real. Se a gente encontrar um sinal negativo, quer dizer que o sentido que for arbitrado por unitário é um sentido que é contrário a esse que for arbitrado como unitário. Então não tem nenhum problema, a gente pode adivinhar qual é o sentido do hiperestático a priori. Nós vamos então resolver esse pórtico com a mesma solução de sempre. Então, vou pegar o momento fletor na rótula aqui. Pelo lado esquerdo eu tenho um momento X1 igual a 1 no sentido horário. Então eu tenho que equilibrar isso com um momento em relação à rótula no sentido anti-horário. Essa reação aqui de 1/6 para baixo é uma reação que faz com que o momento fletor na rótula seja igual a 0. Daí determinei esse valor de 1/6. O braço de alavanca é 6, né? O comprimento dessa barra é 6. Depois eu vou fazer somatório de força na direção vertical dessa reação aqui para cima de 1/6, tá? E a reação horizontal aqui é 0, porque o momento fletor vindo por cima pelo lado de cima da rótula aqui não pode ser diferente de 0, porque senão o momento fletor na rótula seria diferente de 0. E por somatório de força na direção horizontal essa outra reação é 0. Então eu tenho aqui duas reações aqui, 1/6 e 1/6. Eu vou transmitir essas reações como se fossem forças aplicadas no outro trecho. Então eu tenho esse 1/6 para baixo e 1/6 para cima, aplicada sempre no sentido oposto. E eu tenho aqui, atuando aqui nessa seção, um momento de X1 igual a 1, outra parte, X1 igual a 1, só que agora ele é um momento no sentido anti-horário. Então eu vou fazer um momento na rótula vindo por baixo igual a 0. O que eu tenho? Eu tenho essa reação vertical aqui, deu nulo, mas a gente não vai determinar dessa maneira, porque essa reação vertical, se existisse, não faria momento em relação à rótula. O que eu tenho é essa reação horizontal, como eu tenho abaixo da rótula, essa força de 1/6 não provoca momento na rótula, esse momento de 1 no sentido anti-horário faz um momento no sentido anti-horário, então o que eu tenho que ter é uma força, essa reação 1/4 é que ela faz o momento no sentido horário em relação à rótula, para equilibrar o momento que tem abaixo no sentido anti-horário. Então, a reação 1/4 vezes 4 é um momento de 1 no sentido horário que equilibra esse momento de X1 igual a 1 no sentido anti-horário. Daí eu determinei essa reação horizontal. Por somatório de força na direção horizontal, essa outra reação horizontal tem que ser igual e contrário. E eu vou determinar agora esta outra reação vertical aqui, por somatório de momentos da rota vindo para 0. Por acaso dá 0, porque eu tenho um momento de 1/6 vezes 6, dá 1 no sentido horário. E um momento de 1/4 vezes 4, provocando um momento na rota no sentido anti-horário. Então já está em equilíbrio. Se já está em equilíbrio, essa força
vertical aqui tem que ser nula, esse apoio da direita. Se essa força aqui é nula, a força que está no apoio vertical da esquerda também seria nula. Então já acabou aqui a determinação de todas essas reações de apoio dos dois pórticos. Nós transmitimos as forças que foram calculadas como reação de apoio no pórtico que é suportado, nós transmitimos essa reação para o pórtico externo, recebendo e determinando as reações de apoio no pórtico externo. Agora vamos fazer o traçado do diagrama de momento fletor. Eu já lancei duas coordenadas e aqui eu já sei que o momento é zero nessa barra. Então o que está sendo indicado aqui são as ordenadas dos diagramas nas extremidades de todos os trechos. Ou é zero, não tem ordenada nenhuma, então eu indico aqui essa ordenada de 1 para fora, porque o que eu tenho abaixo da seção é o momento de 1 no sentido anti-horário. Se eu substituir isso aqui por um conjugado de forças resultantes de tração e de compressão aqui, das tensões, resultantes de tensão de tração e compressão aqui na barra, eu vejo que a tração fica do lado esquerdo da barra, então esse 1 eu coloco do lado direito. A mesma coisa aqui. Não existe nenhuma seção entre o momento aplicado e o apoio, ou seja, a primeira seção já vai abaixo dele, já vê esse momento de 1 aplicado. A mesma coisa aqui. A primeira seção dessa barra, ela já vê esse momento de 1 no sentido horário à sua esquerda. Essa primeira seção já veio. A primeira seção já recebe esse momento e eu substituindo esse momento por um conjugado resultante de tensão, de tração e de compressão, eu vejo que a tração está embaixo, então eu desenho esse 1 para baixo. Tá? Aqui, em cada seção eu fiz isso. Nessa seção aqui, esse momento de 1 que aparece para baixo, ele é obtido fazendo uma conta que é 1/6 vezes 6, no sentido do horário, que traciona as fibras embaixo, mas eu vou ter esse 1 no sentido horário que compensa isso, e eu tenho agora 1/4 vezes 4, dá 1 também traciona as fibras de baixo, então esse 1 está aqui. Então eu vou fazendo sempre dessa maneira, eu vou em cada extremidade de trecho, no caso eu estou considerando que essa aplicação dessa força de 1/6 é um trecho, e eu vou determinando esses momentos, mas desenhando a ordenada do diagrama do lado da fibra tracionada. Aqui nesse nó, o que eu tenho o momento é zero aqui embaixo, e tem uma força de 1/4 vezes 1 dá 4, e eu verifico que esse momento traciona as fibras de dentro, as fibras da esquerda da barra vertical e as fibras inferiores da barra horizontal, nesse nó aqui, e o momento se replica. Então, o que está indicado aqui são os momentos nas extremidades de cada um dos trechos, já desenhando o diagrama do lado da fibra tracionada. O passo seguinte, esse é o diagrama M1 que a gente está compondo aqui. O passo seguinte é simplesmente, como a gente não tem nenhuma carga distribuída nesse trecho, no caso zero, é simplesmente unir os trechos de cada trecho por uma linha reta. Né? O diagrama linear em cada trecho. Então a gente tem esse diagrama linear aqui na barra da direita, tracionando as fibras de dentro. Na barra horizontal, nesse trecho, eu tenho um momento de 1 tracionando embaixo, com 1 tracionando embaixo, é linha reta, é constante. Aqui eu tenho 1 e nessa seção e 0 lá na rótula, então 1 em linha reta, e aqui eu tenho esse 1 tracionando as fibras da esquerda, ligando na rótula é linha reta, 0, né, desse triângulo, e aqui embaixo a mesma coisa, eu tenho 1 tracionando embaixo, 1 para a reta, e dá esse diagrama, aqui é 0. Então, a gente também verifica que toda vez que a gente tem esse momento, a par de momento aplicado, o diagrama de momento ele é desenhado do lado da setinha dos momentos, é uma maneira de decorar isso, fazer isso sempre funcionar. Então, já para fazer até direto. Então, o procedimento é o mesmo que a gente fez no caso zero. Aqui um pouco mais rápido, que era mais simples, porque eu tinha menos força, mas sempre esse procedimento, usando a definição de momento fletor em uma seção, ou seja, corta na seção, vê as forças que estão de um lado daquela seção e identifica de que lado é tracionado, e aí desenha a ordenada na extremidade de cada trecho do lado da fibra tracionada. E aí, no caso aqui, no caso 1, nós temos diagramas lineares em cada trecho, basta unir as extremidades dos valores indicados nas extremidades por uma linha reta. Finalmente, nós temos o caso 2 dessa solução, em que nós vamos isolar o efeito do hiperestático X2. Então, dentro do colchete, nós temos um par de momentos aplicado, X2 igual a 1, e do lado de fora nós temos o valor de X2, que é a incógnita em evidência. O par de momentos na separação dos pórticos, na decomposição em uma sequência de carregamentos, o X2 igual a 1 ficou no pórtico externo e o outro, no sentido anti-horário, no pórtico inferior. Então, nós vamos primeiro iniciar pela solução do pórtico inferior, que é suportado pelo outro. O procedimento é sempre o mesmo. Eu vou fazer momento fletor na rótula aqui desse triarticulado inferior pela esquerda, dá que essa reação vertical aqui
tem que ser zero, porque não tem nenhuma força aplicada aqui. Olhando o momento fletor vindo por cima, eu tenho esse momento x2 igual a 1 no sentido anti-horário. Então, essa reação aqui, ela tem que provocar um momento em relação à rota no sentido horário para equilibrar. O braço da mão aqui é 4, então a força tem que ser 1/4 para a direita para provocar esse momento no sentido horário, que vai equilibrar o momento x2 igual a 1 no sentido anti-horário. Essa força horizontal, ela tem que ser equilibrada. O somatório de força na direção horizontal daqui essa outra reação é 1/4, ela não provoca o momento fletor na rota, então 1/4 equilibrou. Já a outra força vertical, ela é nula porque não tem o somatório de força na direção vertical é zero. Ou seja, existem duas componentes de reação de apoio. Nós vamos levar essas duas forças com sentido oposto, como se fossem forças aplicadas no trecho externo. Isso é ação e reação, né? Então são forças internas iguais e contrárias. Então essa força de 1/4 aqui é aplicada e essa força de 1/4 aqui é aplicada. E aí eu vou fazer, resolver o pórtico externo. De maneira, mesmo procedimento. Fazer momento fletor na rótula desse pórtico externo, vindo por baixo e vindo pela direita. Vindo por baixo eu tenho uma força de 1/4, então essa reação aqui no apoio do segundo gênero, aqui na reação horizontal, tem que ser 1/4 no sentido oposto, porque a distância é a mesma, de 4. Então dá 1/4 aplicado, 1/4 reação para fora, para a esquerda. Se nós temos essa reação para fora, eu já posso determinar outra reação lá no outro apoio por somatório de forças na direção horizontal. O que eu tenho? Eu tenho uma força de 1/4 aplicada, uma força de 1/4 aplicada no sentido oposto. Elas estão em equilíbrio, tem uma força de 1/4 para a esquerda, que é a reação no apoio da esquerda. Essa reação, então, tem que ser para a direita, de 1/4 também. Então, já queimei duas equações de equilíbrio, o momento fletor na rota vindo por baixo igual a zero, somatório de força na direção horizontal igual a zero. Vou usar o momento fletor na rótula pela direita igual a zero. E aí, o que eu tenho pela direita dela? Eu tenho esse 1/4, não provoca um momento, tenho esse momento de 1 no sentido horário, à direita da rótula, e essa reação, então, tem que provocar um momento na rótula de 1 no sentido anti-horário, daí tirou, isso já tinha, na verdade, né? Essa força já foi calculada por somatório de F. Então, essa força provoca um momento no sentido anti-horário, que equilibra já esse momento no sentido horário aplicado, tudo é o que vem pela direita. Então quer dizer o quê? Essa reação vertical tem que ser nula, não pode ser diferente de zero, senão porque já está em momento fletor, já é zero, sem essa reação aqui vertical da direita. Essa reação então vertical é nula, que a outra reação, então somatório de força na direção vertical, é nula também. Então nós estamos resolvendo aqui só isostático, né? A solução no meio das forças é isso, cada caso básico é uma solução isostática, é equilíbrio apenas que nós estamos usando. Então isso é repetitivo, mas isso é fundamental. A gente tem que saber resolver um pórtico isostático plano, né? Nós, engenheiros civis, temos que saber resolver equilíbrio. Isso é básico mesmo, né? Óbvio que a solução hiperestática é complexa, porque ela faz toda essa superposição de casos básicos isostáticos, mas a base de tudo é realmente a solução isostática no meio das forças. Depois que a gente tem essas reações todas calculadas, a gente pode determinar os momentos em cada uma das extremidades de trecho, indicando do lado da fibra de que lado é tracionado. Então, nessa barra vertical aqui, eu tenho o quê? O momento é zero nessa extremidade e é zero na rótula, então é zero no trecho todo. Aqui, então, eu vou calcular esse momento de 1 para baixo. Como é que eu calculo esse momento de 1 para baixo? É uma seção que está aqui imediatamente antes desse momento aplicado. O que provoca o momento? Imediatamente depois aqui do momento aplicado. Eu tenho esse 1/4, esse quarto não provoca o momento, esse 1 aqui aplicado no sentido horário. Se eu substituir o conjugado, eu vou ver que traciona as fibras inferiores, conjugado de resultante de tensão, de tração e de compressão. Então dá 1 para baixo. Aqui nesse outro trecho é a mesma coisa. Eu tenho esse 1/4, provoca um momento na seção lá em cima, no superior dessa barra vertical da direita, que traciona as fibras da esquerda, as fibras interiores. Nós já vimos isso até no caso básico anterior, e agora eu tenho, replicando no nó, na extremidade direita da barra horizontal, eu tenho esse 1 para baixo, porque o momento aqui se replica. Você tem botação das fibras interiores na barra adjacente ao nó. Nessa barra daqui eu tenho zero na rótula, e em cima eu tenho a primeira seção acima da rótula eu tenho o x2 igual a 1 no sentido anti-horário, e substituindo isso por um conjugado no sentido anti-horário, eu vou ver que a tração está do lado de fora, então por isso que eu desenho esse 1 aqui do lado de fora. Então foram os momentos determinados na extremidade de cada um dos trechos, indicando a ordem de que lado está sendo tracionado.
E aí basta unir por uma linha reta. Nesse caso eu tenho 0 nesses trechos todos, aqui nessa barra o momento é 0, porque sempre compensa esse 1/4 com esse 1/4. Aqui é 0, então só sobrou esse momento na barra vertical, todos traçando as fibras interiores aqui e a fibra de baixo. Então isso também é a mesma coisa que a gente já viu, assim, esse momento aplicado aqui assim, ele vai provocar momentos nas seções adjacentes que tem o mesmo sentido da setinha que a gente usou. Então esse é o diagrama M2, e agora a gente vai passar, através da superposição dos casos básicos, vamos restabelecer as condições de compatibilidade. O restabelecimento das condições de compatibilidade desse problema vai resultar na posição de duas equações de compatibilidade. Na primeira equação, eu estou indicando que a rotação relativa entre as seções adjacentes à primeira rótula introduzida é igual a 0. Essa é a interpretação física da primeira equação. A segunda equação nós estamos impondo a rotação relativa entre as seções adjacentes a essa rótula é 0. No problema original nós não temos rótula, então a rotação relativa antes e depois desse ponto que foi introduzida a rótula é nulo. Então a gente está restabelecendo essa condição de continuidade interna, né? O delta 0 é o termo de carga, a rotação relativa entre as seções adjacentes à rótula associada a x1, no caso 0, e o delta 0 é a mesma coisa na rótula associada a x2. Nós já deduzimos isso aqui, foi feito pelo princípio das forças virtuais. Isso aqui é uma relação, a expressão que a gente tem para um termo de carga genérico, delta I0, onde I pode ser 1 ou 2, e desprezando a energia de deformação axial e energia de deformação por cesariamento, a gente só tem a componente aqui da energia de deformação por flexão, e isso é o deduzido, esse delta 0 é a integral delta I0, né, vai ser integral de MI M0 sobre a I vezes dx, ao longo da estrutura toda. MI, então, ele pode ser tanto o M1 como o M2, que são os diagramas de momento para o x1 igual a 1, que é o M1, e diagrama de momento para x2 igual a 1, no caso 2. Né? Essa solução dessa integral ela vai ser sempre feita por barra. Nós vamos quebrar essa integral por barra. Né? No caso, o EI aqui, então a gente vai botar para fora de todo esse somatório, vai botar em evidência, porque 1 sobre EI, porque ele é constante para todas as barras. Mas a expressão geral está aqui, o que a gente faz essa integral feita um somatório em barras dessa integral por barra. Nós estamos considerando que em cada barra o EI é constante. Nesse modelo aqui, mais do que isso, o EI é constante para toda a estrutura. E essa integralzinha que sobrou de cada barra, ela é tabelada. A gente utiliza uma tabela que de uma forma simplificada está mostrada aqui, em que a gente vai combinar os diagramas M0, no caso o virtual e o real, né, que é o princípio das forças virtuais. No caso, o virtual sempre é o M1 ou o M2. E nós já vimos isso, já explicamos isso. O real vai ser o caso, quem provocou aquela deformação. A gente sempre vai decompor os diagramas reais aqui dessa maneira. Se eu tiver aqui, por exemplo, só o caso mais geral, eu tenho aqui todos traçando as fibras do mesmo lado, mas a ideia é essa aqui. Eu estou pegando esse caso, isso aqui é a composição de um trapézio mais uma parábola. É o próprio traçado que a gente faz, pendurando a partir da linha reta. A gente pega esse trapézio e decompõe isso aqui num trapézio, numa parábola. Esse trapézio a gente também já mostrou que a gente sempre decompõe ele em 2 triângulos abrangendo todo o vão, é mais simples fazer isso. Outra alternativa, quando tem um diagrama constante que a gente a gente não precisa decompor, mas o virtual a gente também decompõe um trapézio em 2 triângulos ou mantém esse retângulo. Então, e aí os coeficientes que estão indicados aqui, usar os coeficientes dessa decomposição. Nós já explicamos isso em outras situações, eu só estou recordando aqui nesse caso que a gente utiliza. Então, os coeficientes que vão aparecer sempre são coeficientes que vêm dessa tabela, dessa combinação. Se eu combinar, por exemplo, triângulo com a altura de um lado, com a triângulo com a altura do mesmo lado, dá esse coeficiente de 1/3 vezes o valor do triângulo do M barra, vezes o valor do triângulo do M sem barra, e vezes o comprimento da barra. E assim por diante. Todos esses coeficientes são os que aparecem. Se o triângulo for invertido, se eu combinar um triângulo invertido com outro invertido, eu tenho essa
o coeficiente é 1/6, e assim por diante. Os sinais dessa combinação dependem de que se você combina momentos tracionando um lado ou outro. Quando tracionam fibras do mesmo lado, o produto dá positivo, mesmo que os dois sejam negativos, o produto de negativo vai dar positivo. Quando tracionam fibras opostas, dá um sinal negativo. Então é assim que a gente vai fazer. Vamos mostrar caso a caso. Estou realmente usando esse exemplo para relembrar todos os passos do procedimento para a solução do método das forças. Agora é o cálculo do termo de carga delta 1,0. O que eu faço? Eu vou combinar os diagramas M1 com M0 em cada uma das barras do modelo. Então, estou indicando aqui qual é a solução. O delta 0 é aquele somatório daquele integral M1, M0 para cada barra, dividido por EI, mas o EI, esse 1 sobre EI é constante para todos, então já botou do lado de fora aqui em evidência. Então, sobrou aqui a combinação desse triângulo com esse triângulo. Triângulos com a altura do mesmo lado, traçando as fibras inferiores, dá mais 1/3, vezes o valor de 1 do triângulo do M1, vezes o valor de 30 do momento do M0, e foi essa barra. A segunda barra eu tenho aqui um retângulo no M1 e um trapézio. Esse trapézio aqui é, na verdade, um trapézio que inverte o sentido. Tá? Então, por isso até que a gente faz essa decomposição de um trapézio em dois triângulos abrangendo todo o vão da barra, toda a extensão da barra. E aí a gente vê retângulo com um triângulo tracionando embaixo dá meio, que é o coeficiente que aparece na tabela. 2 tracionando embaixo, sinal de mais. Dá meio vezes 1, do retângulo, vezes 30, vezes 6, que é o comprimento da barra, do trecho. Depois eu vou combinar esse mesmo retângulo com o 120 desde o começo da barra, meio, com sinal menos, porque traciona fibras opostas, vezes 1, vezes 120, vezes 6. Vai assim por diante. Agora, essa barra aqui tem dois triângulos, tracionando fibras opostas, um de dentro e de fora, mas as alturas dos triângulos estão na seção superior da barra. Então é 1/3, sinal negativo de fibras opostas, 1 o valor do triângulo, 120 que é o valor do outro triângulo e 4 que é o comprimento da barra. E vai assim por diante. Agora sobrou lá só a última barrinha, um triângulo para baixo com esse 45, a combinação, os dois tracionam embaixo está mais. Triângulo com parábola é 1/3 vezes 1 vezes 45 vezes 6, que é o comprimento da barra. E assim vai. Fazendo essa conta vai dar o valor do delta 0 menos 280 sobre E. Ainda estou deixando em função de 1 sobre E. E está o final desse cálculo. O cálculo do delta 2,0 é semelhante. A gente vai agora combinar o diagrama do M2 com o M0. Aqui está a mesma composição, um retângulo com um triângulo, dá igual, que já mostrou no caso 1. Aí sobrou essa parcela aqui desse triângulo, é o que falta. Essa outra do M2 combina com 0, e esse 45 também combina com 0, então só sobrou, só vai considerado quando os dois momentos foram, os dois diagramas forem diferentes de 0, é evidente. E aí dá esse menos, porque traciona fibras opostas, e assim por diante. Dá esse valor de menos 430 sobre aí, que é o delta do 0. O caso, agora, os outros termos, que são os coeficientes de flexibilidade, são todos determinados por valores unitários dos hiperestáticos, e a expressão genérica é essa, integral de MI, MJ sobre EI em cada barra, e J vai ser 1 ou 2. Né? Então, a gente vai fazer isso também pela somatória dessa integral em cada barra, sendo que o EI fica por lá de fora de cada barra, mas, além de tudo, a gente vai colocar o EI para todas as barras. E aí a gente vai já ser direto, assim, a combinação o delta 1 se confunde, o caso 1 se confunde com o caso real e o caso virtual, e a combinar o diagrama M1 com ele mesmo. Então o que nós temos é que eu tenho uma barra com comprimento 6 com triângulo, duas barras com comprimento 6 com triângulo, então dá 2 vezes 1/3 vezes 1 vezes 6, combinando cada triângulo com ele mesmo, porque é a combinação do M1. E isso está sempre positivo, porque sempre está sendo fibra do mesmo lado. Depois é o retângulo com retângulo, dá esse 1 vezes 1 vezes 6. Depois eu tenho esses dois, esse triângulo com esse triângulo, agora na barra vertical com comprimento 4, 2 vezes, tanto na esquerda como na direita, daí 2 vezes 1/3 vezes 1 vezes 4, aí dá esse valor, está indicado 38 dividido por 3 aí. O coeficiente de flexibilidade delta 1,2 e delta 2,1, eles são iguais, a ordem dos fatores não altera o produto, e por isso até que a expressão do princípio das forças virtuais demonstra que delta 1,2 é igual a delta 2,1, e a gente vai ver que o que contribui para o delta 2,1 são só duas barras, porque nessa M2 tem 3 barras aqui com momentos nulos, e no M1 tem uma barra com momento nulo que tem momentos lá no diagrama M2. Então só sobraram 2 barras, e a combinar um retângulo com outro retângulo aqui no M2, que dá 1 vezes 1 vezes 6, e combinar esse triângulo com esse triângulo,
também é 1/3 vezes 1/4 vezes 1/4 dá mais 22 terços dividido por aí. O coeficiente de flexibilidade Δ22 é a combinação desse diagrama M2 com ele mesmo, e aí eu chego na combinação de um retângulo com retângulo, dá 1 vezes 1 vezes 6, mais 2 triângulos, que tem esse triângulo nessa barra, e mais o triângulo da outra barra, então 2 vezes 1/3 vezes 1/4 vezes 1 vezes 4, dá 26 terços sobre aí, mais também. Fazendo aí essas contas, a gente chega nos valores, aqui eu tenho substituindo todos os valores que foram determinados aqui anteriormente, termos de carga e os coeficientes de flexibilidade. O 1 sobre aí ficou por lá de fora, a gente tem que ter uma informação de que é tudo igual, se fossem valores relativos temos que levar isso em consideração, nesse caso são todos iguais, então vai cancelar esse aí, e com isso eu consigo determinar os valores de x1 e x2, os hiperestáticos, são os momentos, nas seções onde nós introduzimos as rótulas, que fazem com que eu tenha de volta restabelecidas as condições de compatibilidade. Então esse é o procedimento do método das forças. Eu encontrei valores que são negativos e valores que são positivos, um x1 negativo, um x2 positivo. A única questão é que o x1 negativo quer dizer que o sentido dele é contrário ao que foi arbitrado como unitário. O que falta fazer depois disso é determinar os diagramas de momentos fletores finais. A determinação do diagrama de momentos fletores finais é feita por superposição dos diagramas dos casos básicos. Sendo que, então, essa superposição está indicada aqui. Nós temos M igual a M0, diagrama do caso 0, mais o M1 vezes X1, lembrando que M1 foi determinado para X1 igual a 1, mais M2 foi determinado para X2 igual a 1, vezes x2. Tá? Então está indicada como é que a gente faz essa superposição. A gente vai fazer seção extrema de cada trecho. Então aqui está o M0. Eu estou desenhando aqui o M0 no quadro ortostático composto, mas não faz a menor diferença. Nós temos esse diagrama do caso 0, o diagrama do caso 1. Agora, multiplicado por x1, que está multiplicado por menos 13, todos esses momentos. Ou seja, como é menos, vai inverter esses diagramas em cada barra. Aqui o M2 vezes x2 é mais 60,6, ou seja, não vai inverter, mas vai ser multiplicado tudo isso por 60. Fazendo essas contas, desses casos todos que a gente obtém, então é esse valor aqui. Então, por exemplo, o que é esse valor 72,4, tração da fibra de fora? Ele é igual a 120, tração da fibra de fora. O 1 aqui do caso M1, ele traciona dentro, então como é menos 13, vai ficar com 120 mais 13, porque vai somar, vai deixar de tracionar dentro para tracionar fora, porque fica menos 13. Mais o 120, esse 60,6, ele é positivo, então vai tracionar para dentro. Então essa conta, 120 mais 13, menos 60,6, daí 72,4, ganhou tracionando do lado de fora, que é a diferença, então ficou isso. Nós vamos fazer isso para todas as seções indicadas e a conta está mostrada aqui. Então aqui, por exemplo, quando a gente escolheu um sistema principal em que a gente introduziu rótulos, a vantagem é que nas seções onde foram introduzidas as rótulas, os diagramas são todos nulos nessas seções, exceto no caso em que foi aplicado o hiperestático. Então aqui, no momento nessa rota aqui é 1, só no caso 1. Esse momento aqui é 1 só no caso 2, nos outros dois casos é 0. Então, aqui, por exemplo, aparece, esse momento é 1, tração as fibras de fora, no caso 1, é menos 13, então ficou 13 para dentro. Já no caso 2 eu tenho esse 60,6 aqui, é o único lugar que tem, no caso 2, que é diferente, um unitário aqui, só no caso 2, os outros são nulos, então aparece 60,6, no mesmo sentido esse 1 do caso 2 e assim por diante, faz todas as contas para isso. O caso, a única barra que está carregada aqui com carga no interior é essa barra horizontal de baixo. Então, a partir desse 13 que faz o fechamento, eu vou ter esse 45 pendurado, que é o diagrama do caso 0, que é a superposição desse 13 para cima com esse 45 para baixo, pendurado aqui na parábola do segundo grau, e dá isso aqui. Então, aqui no final nós temos esse desenho só mais ampliado do diagrama final, tracionado, com todas as barras indicadas do lado da fibra tracionada. Nós não colocamos sinal, porque não precisa, o importante é que é desenhado do lado da fibra tracionada, e isso é suficiente para a gente. Então, assim terminou esse exemplo, a gente agora vai ver mais um exemplo, que é bastante análogo, nós não vamos perder tanto tempo com os detalhes, porque é repetitivo, mas vamos só discutir uma questão, outra da escolha do sistema principal no caso do pórtico hiperestático.